Boa tarde. Vamos aqui iniciar o próximo item de deliberação da pauta. É o item 28, processo 48.500.002804/2024, 14. Requerimento administrativo protocolado pela Neoenergia Rio Formoso Transmissão e Energia S.A., com vistas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 9 de 2020. Diretora relatora, Agnes Maria de Aragão da Costa, informo que há um pedido de sustentação oral para este item. Eu acho que na mesma linha como foi feito agora pela parte da manhã, esse é um voto que estava no bloco também, então acho que a gente pode começar direto pela sustentação oral, por favor. Certo. A sustentação oral será conduzida pelo senhor Gustavo Assis de Oliveira, representante da Neoenergia Rio Formoso Transmissão de Energia. O senhor dispõe de até 10 minutos. Obrigado. Boa tarde, eminente diretora relatora, na pessoa de quem cumprimento os demais diretores, senhor procurador-geral, na pessoa de quem cumprimento os colegas advogados presentes ou que acompanham a sessão pela internet, senhora secretária, na pessoa de quem cumprimento os servidores da casa. Como bem colocado pela eminente relatora, este é mais um caso de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de concessão de serviço de transmissão de energia elétrica, na linha daquilo que foi discutido nos dois últimos itens que foram apreciados pela manhã. Então, é um pleito de reequilíbrio econômico-financeiro que tem, basicamente, dois vieses de análise. Um, sobre o efeito temporal do impacto do atraso do processo de licenciamento ambiental no cronograma de implantação da usina, da linha de transmissão e da subestação, e outro sobre o aspecto econômico no sentido de sobrepreços que afetaram a equação econômica do empreendimento, ou mais precisamente do investimento inicial necessário para a implantação do projeto, em função do evento disruptivo da pandemia de Covid-19. Então, portanto, são esses dois viés de análise que pretendemos trazer à apreciação de Vossas Excelências, Vossas Senhorias, e, sobretudo, considerando já a antecipação das discussões por causa ou por força dos julgamentos anteriores, focar especificamente nos aspectos que diferenciam o projeto da Neoenergia dos precedentes que foram apreciados e, mais adiante, avançar sobre os elementos que normalmente são apresentados pela agência, na análise da agência, para afastar o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Então, o primeiro ponto, e que merece destaque para distinguir o caso, é necessariamente contextualizar a implantação do projeto. Nós estamos falando de um projeto que é uma linha de transmissão que integrará o oeste da Bahia e subestações a elas correlatas, e que tem um contexto de implantação muito claramente definido pelo poder concedente, no sentido de demonstrar a precariedade do atendimento. É uma região de franca expansão agroindustrial no oeste da Bahia, e várias comunicações do Ministério de Minas e Energia, da EPE, do próprio ONS, demonstrando a precariedade do atendimento na região e a necessidade de implantação de novas instalações no menor prazo possível, ou de instalação imediata dessas instalações. E, exatamente nesse contexto, assim como no caso específico da Neoenergia, mas em outros leilões que também ocorreram ao longo do ano de 2018 até 2020, os editais e os contratos tinham claro regime jurídico de incentivo à antecipação dos empreendedores. E esse regime jurídico, ele não se pautava apenas em incentivos econômicos, mas também a partir de previsões de cláusulas no contrato e cláusulas no edital que asseguravam o direito de antecipação do empreendedor e, mais do que o direito, a possibilidade de antecipar para a data de necessidade do sistema, e o próprio contrato trazia a data de necessidade do sistema previamente informada à participação do leilão, e, mais do que isso, a possibilidade de antecipação por uma data anterior à data de necessidade do sistema, caso fosse requerido pelo empreendedor e aprovado pela ANEEL, uma data ainda mais arrojada, exatamente em função desse contexto de necessidade sistêmica dessas instalações. E foi exatamente essas condições que pautaram as propostas
dos empreendedores e que constitui, portanto, condições objetivas ou parâmetros de aferição do equilíbrio econômico-financeiro que deve ser preservado ao longo da execução de todo o contrato de concessão. Então, nada mais é do que a manutenção das condições efetivas da proposta que pautaram as condições do leilão e que devem permanecer ao longo de toda a concessão. E foi exatamente essa perspectiva, e aí Vossas Excelências vão perceber claramente que, a partir destes editais, os deságios verificados nos leilões foram deságios agressivos exatamente em função da possibilidade de antecipação, no caso específico, um deságio de 64%, e esse deságio traz um benefício duradouro para os consumidores e para os usuários, porque reflete a RAP contratada que vai ser carregada ao longo de todo o período do contrato de concessão. Então, o benefício dessa previsão, ele é percebido pelos usuários e ele é carregado ao longo de toda a concessão de forma duradoura. Então, portanto, é preciso que essas condições que pautaram sejam mantidas ao longo de todo o contrato de concessão. E, especificamente aqui, não está passando. Bom, vamos avançar, então. Agora foi. Então, qual que era a condição efetiva contratualmente estabelecido e o regime jurídico previsto no contrato e que diferencia o caso da Neo Energia dos outros que foram apreciados pela diretoria? Primeiro, então, já havia dito, era a previsão de que poderia ser antecipado a data de necessidade do sistema e ainda uma data mais agressiva a ser aprovada pela ANEEL mediante requerimento do empreendedor para uma data anterior a essa data de necessidade do sistema. A Neo Energia, vislumbrando a possibilidade de antecipar, fez o requerimento à ANEEL e a ANEEL, após instrução do processo, editou o despacho 201 de 2022, que antecipou ou autorizou a antecipação para uma data ainda anterior àquela que já havia sido previamente autorizada pelo contrato. E isso se projetou para fevereiro de 2022. Então, mais do que uma expectativa de direito de antecipação sem qualquer parâmetro, e aqui é preciso fazer esse parênteses, senhores diretores, mais do que uma mera expectativa sem qualquer parâmetro objetivamente definido no contrato, no caso específico, há um ato da agência que reconhece a necessidade de antecipação para fevereiro de 2022. Então, mais do que a expectativa de direito, neste caso, nós temos uma situação jurídica subjetiva especialmente protegida pela ANEEL, porque vincula também a ANEEL no sentido de assegurar os efeitos jurídicos que são inerentes àqueles atos que a própria agência autorizou, reconhecendo a necessidade específica desse empreendimento para fevereiro de 2022. Então, aqui é uma situação jurídica qualificada e não meramente uma expectativa de direito de antecipação, e essa antecipação ela não é desprovida de qualquer parâmetro ou aleatória. Não, o empreendedor toma a sua decisão com base na perspectiva de que os elementos do contrato ou das condições do contrato e do edital serão cumpridas e assume os riscos ordinários da implantação no período antecipado. Não há uma assunção de risco ilimitado para todo e qualquer risco que impeça. Então, um simples exemplo seria suficiente para justificar essa afirmação de que, do ponto de vista jurídico, não há distinção entre a frustração da antecipação ou a frustração do cronograma original. Imagine, vossas senhorias, se o empreendedor tivesse, de fato, colocado o empreendimento em operação comercial dentro do prazo de antecipação. E, posteriormente ao início de operação, algum fato de terceiro ou alguma restrição sistêmica impedisse ele de operar. Ainda assim, lhe seria assegurada a receita daquele contrato, porque o simples fato de se tratar de um óbice criado durante a antecipação não impede a análise do direito ao reequilíbrio ou ao direito à percepção da receita associada, porque, de fato, não há distinção jurídica entre o impedimento ou óbice que é criado para a execução do cronograma original em relação àquele cronograma da antecipação, principalmente no caso dos autos em que o edital e o contrato estabeleceram mecanismos que asseguravam ao empreendedor a percepção da receita a partir daquela data especificamente definida pelo despacho 2001. Então, esta é a primeira distinção do caso concreto do ponto de vista jurídico de tratamento para a frustração dessa antecipação. E, associado a essa discussão, houve ainda um atraso do licenciamento ambiental da ordem de 276 dias e que foi atribuído exclusivamente ao órgão ambiental. E vejam, vossas senhorias, que o contrato foi implantado exatamente no ápice da pandemia, ou seja, a partir de março de 2020, o impacto da pandemia já foi reconhecido por esta diretoria em diversos outros precedentes
que reconhecem como um evento disruptivo da cadeia produtiva, que impactou os agentes na implantação dos projetos, a cadeia de suprimento dos projetos de transmissão e, mais do que isso, impediu o próprio órgão ambiental de exercer as suas atividades e entregar o licenciamento ambiental dentro do prazo originalmente previsto. Então, este é a dimensão temporal em que se verifica a impossibilidade de atendimento de uma data de antecipação até superior àquela que havia sido inicialmente vislumbrada pelo poder concedente no próprio contrato de concessão. Então, a primeira dimensão é temporal, o atraso ou a impossibilidade de antecipar numa data mais agressiva do que aquela inicialmente prevista, mas também reconhecida pela agência como fevereiro de 2022, e associada a essa impossibilidade de antecipação de quase 12 meses, se verifica o sobrecusto derivado do aumento de commodities, dos insumos em função da quebra da cadeia produtiva pela pandemia de Covid-19. Este descolamento dos itens de custos ou de investimento dos empreendimentos foi reconhecido pela própria ANEEL ao fazer a revisão do banco de preços de referência, que não são custos incorridos pelos agentes, são custos eficientes, que são colhidos de mercado e aplicados fórmulas paramétricas para homogeneizar os valores, então representam custos eficientes de implantação, e a própria ANEEL, ao revisar o seu banco de preços por conta da Covid-19, reconheceu uma variação de mais de 24,95% acima da inflação. Ou seja, há um impacto decorrente da pandemia nos custos e insumos verificados ou necessários para a implantação dos projetos de transmissão. Então, ordinariamente, também se afirma que estes custos ou a variação desses custos no prazo de implantação seria do empreendedor. Mas, ora, o empreendedor assume o risco de oscilação ou de variação ordinário. Isso, inclusive, é precificado no lance do leilão, mas não para cobrir eventos extraordinários que eram imprevisíveis ou, ainda que previsíveis, impassíveis de gestão pelo empreendedor durante a implantação. Então, por esses fundamentos, tanto do ponto de vista jurídico, da existência de uma cláusula ou de um despacho da ANEEL que autorizava ou fixava uma data específica de antecipação, ou quer pela superveniência de sobrecustos derivados da pandemia, que incrementaram o custo para além do que seria ordinário ou previsível ou passível de gestão pelo empreendedor, é que se requer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato para contemplar essas duas vertentes: temporal, de frustração da antecipação, e econômica, para contemplar a variação dos custos ocorridos em função da pandemia-19. E a metodologia que a Neoenergia traz a essa diretoria não é algo novo, estranho ou alheio a qualquer processo decisório. São precedentes, no caso de Xingu, Tibagi, Jauru, em que se pegou o banco de preços da época do leilão, aplicou o banco de preços na época de implantação do projeto, aplicou-se o mesmo deságio do leilão, e, a partir daí, se chega a uma rápida reequilíbrio que, ao mesmo tempo, reflita a variação de custos ao longo do processo de implantação do empreendimento e, ao mesmo tempo, traga esse ganho de eficiência com a reprodução do próprio deságio do leilão. Então, com essas singelas considerações e reforçando mais uma vez os argumentos que foram colocados no processo, a Neoenergia requer o provimento do seu requerimento para se reconhecer o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do seu contrato, reposicionando a RAP na ordem de 25,63%. É assim que se requer, senhores diretores. Obrigado pela atenção e pelo tempo. Obrigada, Gustavo. A Procuradoria? Obrigado, senhora diretora relatora. Eu cumprimento o doutor Gustavo Assis de Oliveira. Nesse caso, não houve encaminhamento, portanto, não há manifestação da Procuradoria. Eu não vou fazer a leitura do voto, porque ele estava disponibilizado, vou fazer só apenas um pequeno resumo. Então, a gente está tratando aqui do caso da Neoenergia Rio Formoso Transmissão, que foi vencedor do leilão número 2 de 2019, com a entrada em operação comercial estabelecida para março de 24. E a entrada em operação comercial foi em janeiro de 23. E aí, então, aqui temos como pedido reconhecimento do direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 9 de 2020, com a consequente definição de uma nova RAP, reajustada em 25,63%, a ser aplicada com data retroativa a fevereiro de 23.
E aí, segundo a concessionária, a demora imputável exclusivamente aos efeitos da pandemia da Covid-19 e ao atraso dos órgãos ambientais para emissão das licenças, que ensejam a modificações jurídicas e econômicas que acabaram por inviabilizar a execução do empreendimento nas suas bases originais, na medida em que impediram a antecipação da operação comercial, bem como resultaram em custos extraordinários que oneraram sobremaneira o projeto, afetando diretamente os pressupostos da proposta da requerente no leilão e do próprio contrato. E aí, então, sobre a antecipação da data de entrada em operação comercial, eu acho que seguimos, né, o entendimento e o voto traz isso, né, que foi também apresentado, inclusive, pela Thaís, no caso de Gralha Azul, pela parte da manhã, que o risco é do agente, né? Então, até fazendo uma alusão à própria sustentação oral, quando a gente fala que a ANEEL autorizou a antecipação, não quer dizer que ela reconheceu a necessidade, ela autorizou a antecipação solicitada pelo agente por sua própria conta e risco. Então, eu acho que essa é a grande, né, essência do fato de a agente, nesses casos, não consistentemente, né, a agência não ter reconhecido esse tipo de desequilíbrio alegado. E aí, pelos mesmos motivos, então, no caso da Covid, também não há esse reconhecimento desses custos associados, né, a eventuais valores que diferiam, né, do banco de preços, como foi trazido aqui. Então, assim, no fundo, digamos assim, o voto ele se fundamenta no reconhecimento de que o risco do negócio é de responsabilidade exclusiva da transmissora, inclusive considerando a contratação de bens e serviços para a implementação das obras, a gestão econômico-financeira e a gestão da obra. Então, esse é um breve resumo, eu vou passar a leitura dos dispositivos, por favor. Não está aparecendo aqui para mim. Só um minuto, diretora. Tá bom. Pronto. Diante do exposto e do que consta do processo, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento a requerimento administrativo interposto pela Neoenergia Rio Formoso Transmissão e Energia S.A., com vistas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 9 de 2020 à ANEEL. Em discussão? Em votação? Voto com a relatora. Eu também voto com a relatora. Então, a diretoria colegiada decidiu por unanimidade negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela Neoenergia Rio Formoso Transmissão e Energia S.A. com vistas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 9 de 2020 à ANEEL. Próximo item. Processo. O item é o número 4. Processos 48.500.00. 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 506, 3073, 374, 375, 372, 376 e 377 e 3041, todos de 2020. Pedido de reconsideração interposto pelas empresas Aurora Energia Renováveis 6, Energias Renováveis 9, Energias Renováveis 10, 11, 12, 13, 14 e 15, em face do despacho número 2104 de 2023, que negou o provimento ao pedido de alteração dos cronogramas de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas, UFVs Aurora 54 a 70, diretora-relatora Agnes Maria de Aragão da Costa e diretor-relator do voto vista, Ricardo Lavorato Tille. Em junho de 2021, foram autorizados a implantação e exploração das centrais geradoras fotovoltaicas Aurora 54 a Aurora 70, com capacidade instalada de 41.244 kW cada, sob o regime de produção independente de energia elétrica, todas localizadas no município de Arinos, estado de Minas Gerais. Em 3 e 4 de fevereiro de 2022, as autorizadas assinaram o contrato de uso do sistema de transmissão CUST das UFVs em tela com início de vigência a partir de 1º de maio de 2023 para as UFVs
Aurora 54 a 63 e a partir de 1º de outubro de 23 para as UFVs Aurora 64 a 70, por meio do despacho 21.104 de 4 de julho de 23, a ANEEL indeferiu o pedido de alteração de cronograma de implantação das UFVs Aurora 54 a 70 em 19 de julho de 23, resignadas as autorizadas interpuseram pedido de reconsideração em face do despacho 2104, complementando-o em 25 de agosto de 2023. Na 19ª reunião pública ordinária ocorrida em 4 de julho de 24, foi encaminhado o voto pela diretora relatora Agnes Maria de Aragão da Costa, no sentido de 1. Conhecer e, no mérito da parcial provimento ao pedido de reconsideração interposto pela empresa Aurora Energias Renováveis 9 Limitada, em face do despacho 2104, no sentido de reconhecer como excludente de responsabilidade 238 dias e alterar o cronograma de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas Aurora de 54 a 63 por igual período. E 2. Declarar pendente de análise o pedido de reconsideração interposto pelas empresas Aurora Energias Renováveis 6, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, em face do despacho 22.104, no que se refere às centrais geradoras fotovoltaicas Aurora de 64 a 70, face à prejudicialidade no processo 48.500.719 de 23. Na ocasião, solicitei vista do processo para melhor entendimento das questões, considerando, inclusive, a sustentação oral por parte do senhor Vitor Souza Sampaio, representante da Aurora Renováveis 4 ou 6 Limitada. É o que basta relatar. A gente pode continuar, né? Tem... a procuradora. Exatamente. É mesmo. É pedido de vista, desculpa, Agnes. Trata-se de análise de pedido de reconsideração interposto pela empresa Aurora Renováveis 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, em face do despacho 2104, que negou provimento ao pedido de alteração de cronogramas da implantação de centrais geradoras fotovoltaicas Aurora 5470. Cabe inicialmente pontuar que, de acordo com os cronogramas outorgados vigentes, as obras para a implantação das UFVs Aurora 54 a 63 deveriam ter iniciado até 15 de julho de 2022, enquanto a operação comercial das unidades geradoras estava prevista para 15 de julho de 2023. O custo dessas unidades, celebrado em fevereiro de 2022 pelas autorizadas, estabeleceram o início da vigência para 1º de maio de 2023. No caso das UFVs Aurora 64 a 70, o início das obras deveria ter ocorrido em 27 de setembro de 22 e a operação comercial até 27 de novembro de 23. Os respectivos custos também foram assinados em fevereiro de 22, porém com início de execução para 1º de outubro de 23. De acordo com informações disponibilizadas pela Superintendente de Fiscalização Técnica do Serviço de Eletricidade, SFT, apresentada no RALI, versão novembro de 24, as obras de nenhum dos empreendimentos foram iniciadas até o presente momento. De forma sucinta, as requerentes solicitam alteração de cronograma de implantação de empreendimentos de modo a alterar a data de operação comercial de todas as unidades geradoras, de todas as usinas para 15 de julho de 25. Isso representa uma postergação de 1.066 dias para o UFV Aurora 54 a 63 e 566 dias para as UFVs Aurora 64 a 70. Passo, primeiramente, a análise do pedido de reconsideração referente às UFVs Aurora 64 a 70. Cabe destacar que, como pontuado pela diretora relatora em seu voto, as outorgas das UFVs Aurora 64 a 70 foram revogadas a pedido em decorrência de adesão ao mecanismo de anistia previsto na Resolução 1065 de 2023. Posteriormente à revogação das outorgas,
formalizada por meio do despacho 3.899, as interessadas interpuseram pedido de desistência de participação no mecanismo de anistia, o que foi indeferido em primeira instância pela Superintendência de Concessão, Permissões e Autorização de Serviço de Energia Elétrica, SCE, por meio do despacho 4.531. As requerentes recorreram da decisão e o recurso foi distribuído por conexão à diretora Agnes Costa, tendo sido tratado no âmbito do processo administrativo 48.500.1719. Em 23 de julho de 24, por meio do despacho 2091, a diretoria colegiada da ANEEL decidiu conhecer o recurso e, no mérito, indeferi-lo, tendo em vista que a adesão ao mecanismo de anistia é irrevogável e irretratável. O voto condutor do despacho 2091 acompanha o entendimento da Procuradoria Federal no sentido de ser vedado que o agente, a qualquer tempo, abdicar do mecanismo após ser manifestado seu interesse a participar e ter beneficiado dessa situação com a suspensão da apuração de encargos de uso. Repita-se, nos termos do disposto do artigo 3º, parágrafo 1º da Resolução 1065, a adesão é irrevogável e irretratável. Deste modo, as outorgas de autorização referentes ao UFV Aurora 64 a 70 estão revogadas em segunda e última instância administrativa. Assim, o pedido de reconsideração interposto pelas requerentes face aos cronogramas da UFV Aurora 64 e 70, resta prejudicado, nos termos do artigo 14 do anexo da Resolução 273 de 2007. Por essa razão, voto por declarar extinto por perda de objeto como segue. Aí aqui eu vou pular. Isso posto, passo a análise do pedido de reconsideração referente ao UFV Aurora 54 e 63. São 3 argumentos principais trazidos pela interessada em seu pedido de reconsideração que teriam causado o atraso na implantação dos empreendimentos. 1. A pandemia da Covid-19 teria causado impactos na contratação de fornecimentos de equipamentos. 2. O estabelecimento do cronograma, incluindo sua alteração quando necessário, deveria ser atribuído exclusiva ao empreendedor e a ANEEL não deveria associar a possibilidade de revisão do cronograma ao reconhecimento de excludente de responsabilidade. E, por último, 3, a mora desproporcional do IFAM no processo de licenciamento da linha de transmissão de 500 kV, que será construída com instalação de interesse restrito dos empreendimentos do complexo fotovoltaico Aurora 54 a 70, alheio à sua gestão. Os 2 primeiros argumentos foram analisados pela CE em primeira instância, já o terceiro ponto foi trazido apenas na fase recursal e não teve análise técnica nem jurídica específica previamente à emissão do voto pela diretora relatora. Quanto à alegação de que a pandemia teria afetado a contratação de fornecimento de equipamento e seria uma das causas de atraso na implantação dos empreendimentos, penso que esse argumento não merece prosperar. É sabido que a ANEEL vem, ao longo dos últimos anos, analisando pedidos de reconhecimento de excludente de responsabilidade em decorrência da pandemia da Covid-19 e que, em que pese reconhecer a extraordinariedade e a imprevisibilidade da pandemia e seus efeitos, é necessário sempre demonstrar a existência de nexo causal entre o evento pandemia e o atraso na implantação dos empreendimentos para que possa ser reconhecido o período de excludente de responsabilidade. No caso concreto, não há elementos que demonstrem que a causa do atraso na implantação tenha decorrido da pandemia. Além disso, 2 pontos merecem registro. O primeiro é o fato de que as outorgas de autorização foram emitidas em 2021, quando o cenário pandêmico já era conhecido. Assim, não há como dizer que os riscos e efeitos da pandemia da Covid fossem desconhecidos, imprevisíveis ou inesperados. Elemento necessário ao reconhecimento de excludente de responsabilidade. O segundo é que questões afetas
a contratação de fornecimento de equipamento, que teria sido, segundo as requerentes, o efeito indesejado da pandemia na implantação dos empreendimentos, estão alocados integralmente ao empreendedor de geração, na matriz de risco do negócio, e não são reconhecidos pela ANEEL como ensejadores de reconhecimento de excludente de responsabilidade. Já em relação ao argumento do cronograma de implantação, é uma liberalidade do agente de geração e, por essa razão, sua alteração não deveria ser questionada pela ANEEL, também entendo que não merece prosperar. O estabelecimento de cronograma de implantação é, em tese, uma premissa do agente de geração ao solicitar a outorga para a implantação de um empreendimento de geração. Entretanto, após a emissão da outorga, os marcos propostos passam a ser um compromisso entre o agente de geração e o setor elétrico, que considera essas informações no planejamento da expansão e da operação do setor. Como pontuado pela SCE, o cronograma passa a ser considerado para fins de planejamento setorial, seja do ponto de vista da expansão da geração, como também da expansão da transmissão. É também o instrumento para fins de fiscalização e acompanhamento do desenvolvimento dos projetos e para estabelecimento de previsibilidade da disponibilização de energia para o sistema elétrico. O acompanhamento por parte da ANEEL demonstra a viabilidade do empreendimento ao longo da sua implantação, bem como indica e sinaliza para os demais agentes do setor a necessidade de reforço para o sistema e possibilidade de sobrecarga. Eventual alteração de um cronograma não constitui um direito líquido e certo do outorgado, mas sim uma faculdade do regulador, que deve considerar os impactos decorrentes dessa decisão no setor elétrico, pois uma possível postergação injustificada pode impactar o início de execução de um custe, alterar a alocação dos custos e riscos para os demais usuários do sistema de interligado nacional e onerar, inclusive, o consumidor residenciais e comerciais de energia elétrica. Diferentemente do alegado pela recorrente, não há mudança regulatória, tampouco interpretação normativa exigindo comprovação de excludente de responsabilidade para ser alterado o cronograma das usinas no ACL, uma vez que não há qualquer regulamentação estabelecendo o direito indiscriminado de se postergar o cronograma de implantação de um empreendimento. A ANEEL sempre, em todos os casos de análise de alteração de cronograma, avalia a conveniência e oportunidade de realizar a alteração, considerando as consequências para fins para o sistema elétrico, bem como a alocação de custos e riscos para consumidores e demais usuários do sistema. Desde 2022, a ANEEL vem analisando ainda mais criteriosamente pedido de alteração de cronograma de empreendimento de geração, tendo em vista os impactos de tais medidas na disponibilização de acesso ao sistema de transmissão. Não por outra razão, em 2 momentos, a ANEEL atuou observando essa premissa, de se avaliar os impactos de tais solicitações de alteração de cronograma nos demais agentes setoriais. Quando da edição da Resolução 1038, que estabeleceu procedimentos e diretrizes para o processo de solicitação de outorga de geração sem exigência de documento de acesso, que trata o artigo 1º do Decreto 10.893, de 14 de setembro de 21, e das outras providências. A ANEEL passou a fixar prazo limite de 54 meses para a entrada em operação comercial de todas as unidades geradoras da usina, contado da data da publicação do ato de outorga, incluindo empreendimentos de outorga que ainda não estivessem em operação comercial. Entretanto, impôs uma exceção: empreendimentos cuja energia tem sido comercializada no ambiente de contratação regulada ou cujo o contrato de uso de sistema de transmissão tenha sido assinado, não teria alteração da data de operação comercial, restaria mantida a data fixada na outorga. Isso porque tais empreendimentos já compunham o planejamento da expansão, tanto da geração quanto da transmissão, e a alteração do seu compromisso teria rebatimento em outros agentes setoriais. Já a Resolução 1065 foi editada para, excepcionalmente, permitir a anistia ou a regularização de outorga de geração com contratos de uso do sistema de transmissão celebrados, cujo cronograma de implantação estavam
atrasados ou haviam perspectiva de atraso. A ANEEL estabeleceu, portanto, regras específicas para a repactuação dos contratos de outorga. Destaco que as recorrentes poderiam, a seu critério, ter aderido ao mecanismo de regularização, o que não foi feito, tendo em vista que a decisão de primeira instância é de 4 de julho de 2023 e a resolução 1065 foi editada em 11 de julho de 2023. Ao invés disso, optaram por interpor pedido de reconsideração à decisão exarada por meio do despacho 2104 da SCE. O terceiro argumento apresentado, trazido apenas no pedido de reconsideração, diz respeito à alegada mora excessiva do IPHAN no processo de liberação da linha de transmissão de 500 kV a ser construída para o escoamento de energia dos empreendimentos Complexo Aurora. No entendimento das requerentes, o IPHAN teria descumprido a sua própria instrução normativa número 1 de 2015, o qual estabelece o prazo máximo 90 dias a ser observado para a manifestação conclusiva do Instituto em relação aos estudos de avaliação de impacto sobre os bens acautelados no âmbito federal. Esse ponto não foi objeto de análise da SCE, já que não havia sido apresentado no pedido original. A diretora relatora entendeu ser desnecessário consultar a área técnica, também não foi consultada a Procuradoria Federal. A diretora, em seu voto, analisa os elementos trazidos pelas recorrentes e argumenta ter sido possível constatar, a partir da leitura da íntegra do processo do IPHAN, que a Aurora deu início tempestivamente ao respectivo licenciamento junto ao Instituto em 16 de julho de 2021 e conclui que, abro aspas, essa data é compatível com os cronogramas originariamente definidos, que previam o início das obras de linha de transmissão de interesse restrito até 15 de outubro de 22, ou seja, o início do processo do IPHAN se deu com 456 dias de antecedência do marco da outorga e compreende um prazo muito superior aos 90 dias que seriam necessários para a obtenção na manifestação conclusiva da entidade, nos termos dos seus normativos. Fecho aspas. Volto ao voto. Destaca ainda a diretora relatora que, na sua visão, abro aspas de novo, foi constatado morosidade desproporcional do IPHAN na etapa específica do processo junto à entidade, qual seja, que, de análise de relatório de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico, protocolado pelas recorrentes ao Instituto em 14 de fevereiro de 23, isso porque, desde o protocolo deste documento até a anuência final por parte do IPHAN, que ocorreu somente em 15 de janeiro de 24, não houve solicitação de complementação de documento técnico por parte do Instituto. Pelo contrário, nesse período, constatou-se que a empresa enviara ofício ao Instituto, se colocando à disposição para qualquer dúvida ou complementação de documento, fecho aspas. E assim, a diretora relatora arremata ter restado evidente, mais uma vez, abro aspas, evidenciada a extrapolação dos prazos regulamentares por parte do IPHAN na manifestação conclusiva da análise da RAIPA, como a respectiva emissão de sua anuência. A diretora relatora ainda se ampara nas conclusões do parecer 157 de 2020, em que a Procuradoria Federal, ao analisar outro caso que tratava de excludente de responsabilidade, conclui que a ANEEL não adentra no mérito das exigências feitas no âmbito de licenciamento ambiental dos órgãos, de forma que se presumem serem todas legítimas. A ANEEL caberia apenas, em relação ao processo de licenciamento ambiental, avaliar se houve mora do órgão licenciador quando, injustificadamente, ultrapassa o prazo regulamentar do licenciamento. Concordo com o entendimento de que a ANEEL, ao analisar as alegações de excludente de responsabilidade relacionadas ao processo de licenciamento ambiental, não deva adentrar ao mérito de eventuais exigências feitas pelo órgão ambiental licenciador. Isso porque a discricionalidade e a competência para tal não estão alocados à agência.
Por essa razão, cabe apenas avaliar se houve mora injustificável do órgão em relação aos seus próprios prazos regulamentares. Entretanto, a ocorrência de um evento passivo de ser reconhecido como excludente de responsabilidade não é o único elemento necessário para esse tipo de avaliação. É imprescindível se avaliar a existência de um nexo causal entre o alegado evento e o atraso verificado. Como dito anteriormente, a isenção de responsabilidade só pode ocorrer nos casos em que fatos externos à conduta do agente geram a impossibilidade do cumprimento das obrigações e ele imposta, como quando configuradas as hipóteses do caso fortuito, força maior ou ato de terceiro, como o do poder público. Ainda que haja excludente de responsabilidade, é imprescindível a existência do nexo de causalidade entre o evento imprevisível e o efetivo atraso na operação comercial outorgado, conforme previsto na Lei 13.360 de 2016. Aqui eu vou me permitir pular o artigo 19, só vou ler o que está grifado. Havendo atraso no início da operação comercial decorrente das circunstâncias caracterizadas pela ANEEL como excludente de responsabilidade, aí eu passo no final, desde que reconhecidos pela ANEEL a ausência de responsabilidade do agente e o nexo de causalidade entre a ocorrência e o atraso na entrada de operação comercial. Pode-se extrair do Código Civil o conceito de caso fortuito ou de força maior, os quais estarão configurados quando ocorrer fato imprevisível ou de difícil previsão, cujos os efeitos não se pode evitar ou impedir. Assim, o empreendedor somente deve suportar a responsabilidade intrínseca ao negócio, devendo ser excusados pelos infortúnios que decorrem de fatos que fogem à normalidade e ao seu gerenciamento. Significa dizer que, em vez de reconhecimento como evento em que a interessada tenha ausência de responsabilidade conforme estabelece o parágrafo único do artigo 19 da Lei 13.360 de 2016, é necessária a existência de nexo de causalidade entre a ocorrência do fato e o atraso entre a operação comercial para justificativa do reequilíbrio econômico-financeiro nos termos da referida lei. Em resumo, para se reconhecido a excludente de responsabilidade por atraso no início da operação comercial, é necessário ocorrer fato imprevisível cujos efeitos são inevitáveis, não haver responsabilidade do agente no evento alegado e existir nexo de causalidade entre as ocorrências e o atraso. A própria diretora relatora, em seu voto, admite ser necessário estabelecer o nexo causal entre a ocorrência do atraso para que haja reconhecimento efetivo da excludente de responsabilidade, quando analisa a alegação referente à pandemia Covid-19. Abro aspas, não basta a alegação de que a pandemia deve ser considerada um evento imprevisível, devendo ser comprovado, no caso concreto, a ausência de responsabilidade do agente e o nexo de causalidade entre a ocorrência e o atraso na entrada da operação comercial. Porém, ao analisar a questão da mora do IPHAN, a diretora relatora entende que teria sido demonstrada a existência do nexo de causalidade no caso em análise, sobretudo porque, não obstante o empreendedor tivesse a licença ambiental, sua viabilidade estava condicionada à anuência final do IPHAN, evento causador da mora. Divido integralmente do entendimento e da conclusão da diretora relatora. A questão do nexo causal deve ser analisada, a meu ver, considerando todos os elementos e aspectos relacionados à implantação do empreendimento, e não apenas um elemento, como feito no caso concreto no voto da diretora relatora. Como demonstrado pela área técnica na análise que consubstanciou o despacho 22.104, nenhum outro ponto havia sido resolvido pelo empreendedor. Os contratos de fornecimento de equipamento e de EPCista não haviam sido firmados, a energia ainda não havia sido comercializada, não foi demonstrada a estrutura financeira do projeto, nenhum outro contrato, exceto o do custe, foram assinados pelo empreendedor. Vejam, a análise de nexo causal pela agência não é algo recente.
a Lei 13.360, que estabeleceu a possibilidade de recomposição do prazo de outorga e do adiamento do início de contratos regulados de energia e que explicitamente traz a necessidade de análise de nexo causal pela ANEEL, é de 2016. A ANEEL passou a adotar a demonstração de nexo causal em análise de excludente de responsabilidade para instrução de pedidos relacionados a atraso de cronograma de implantação a partir de 2014, em um caso emblemático que tratava de um pedido interposto pela Parnaíba 2, Geração de Energia S.A., o voto revisor, exarado pelo então diretor Romeu Donizete Rufino, estabeleceu as premissas que passaram a ser adotadas pela agente. Transcrevo a seguir alguns trechos que demonstram claramente a razão de ser imprescindível a demonstração de nexo causal entre os processos de reconhecimento de excludente de responsabilidade. Parágrafo 19 do voto do então diretor Romeu Rufino. Houve, com o passar do tempo, uma banalização da matéria, sem análise aprofundada da alocação de responsabilidade de nexo de causalidade, assim como a recorrência automática aos chamados precedentes. A conclusão de que eventuais atrasos decorrentes de atos do poder público ou de que ele faça, às vezes, como a CCE, caracterizam situações de excludente de responsabilidade, que têm causado externalidades negativas, levando, a meu ver, a alocação indevida de riscos considerados como os compromissos assumidos, onerando injustificadamente o segmento do consumo. Aqui eu vou pular e vou ler parte do parágrafo 23. Arriscaria dizer que os desejados esforços de engenharia que impediam os atrasos vêm sendo gradativamente substituídos por infindáveis trabalhos de advocacia como forma de justificá-lo. Ao invés de o outorgado buscar intensificar o ritmo da obra com o objetivo de recuperar o tempo perdido, essas infindáveis discussões têm incentivado a alocação de recursos na contratação de competentes escritórios de representação para fundamentar excludente de responsabilidade. O pressuposto básico para excluir a responsabilidade é o nexo de causalidade, a ausência de culpabilidade do gerador e sua diligência em resolver a controvérsia e fazer cessar seus efeitos. Algumas condições são imperativas para se abrir essa exceção: o nexo de causalidade e a diligência do vencedor na solução da controvérsia. Estudo do voto do então diretor Romeu Rufino. Passo ao meu voto. Assim, que não é de hoje que é sabido que um dos pontos-chave para se estabelecer o nexo causal é entender se e comprovar que aquele alegado evento de excludente de responsabilidade é capaz de afetar o caminho crítico da implantação do empreendimento. É preciso, portanto, avaliar as demais condições do projeto para se afirmar que o motivo do atraso decorre de evento cuja responsabilidade não pode ser alocada ao agente de geração. Em análise, não foi adequadamente realizada pela diretora relatora a ausência de manifestação favorável pelo IFAM que possibilitasse o início das obras do sistema de transmissão. Não é, a meu ver, o elemento-chave causador do atraso na implantação dos empreendimentos. Não há nos autos demonstração de que a construção do sistema de transmissão de interesse restrito seja o único elemento do caminho crítico para a implantação dos projetos não solucionados pelas requerentes. Ou seja, o atraso na implantação dos empreendimentos foi causado cumulativamente pela ausência de resolução de todos os elementos necessários para a sua viabilização. Ou seja, no caso, exemplo que eu trouxe, a usina estava pronta e o problema era a ausência do combustível. Não há ausência de assinatura do respectivo CCEAR. Já no caso em análise, não foi a mora do IFAM que causou o atraso na implantação do UFV Aurora de 54 a 63, mas a ausência de todos os demais elementos necessários ao início das obras e a viabilização dos empreendimentos. A alegada diligência do empreendedor
atribuída pela diretora relatora às recorrentes não é justificativa suficiente para reconhecer a excludente de responsabilidade como pretende a diretora relatora. A análise dos pedidos de excludente de responsabilidade deve abranger não só a imprevisibilidade do fato, a ausência de responsabilidade do agente no evento e o nexo de causalidade, mas também a avaliação do comportamento do agente na mitigação dos danos causados pelo descumprimento do cronograma decorrente do evento alegado. Se diligente é obrigação de todo agente de geração da implantação de seus projetos, inclusive quando enfrenta óbices para a consecução dos empreendimentos. Além disso, discordo do entendimento da diretora relatora quanto ao comportamento das requerentes. Os agentes não buscaram mitigar os dados causados pelo atraso na implantação dos seus projetos. Ao contrário, já que não concluíram a assinatura de nenhum dos principais contratos necessários à viabilização dos empreendimentos até o presente momento. Não há demonstração por parte dos empreendedores de que outros pontos tenham sido sanados. Ainda não existe contrato de fornecimento de equipamento assinado. A estruturação financeira do projeto não resta demonstrado, a energia não foi comercializada, as obras sequer foram iniciadas, nem da linha de transmissão, nem dos próprios empreendimentos de geração, mesmo passado mais de 6 meses da autorização do IPHAN. Assim, reconhecer a mora do IPHAN como excludente de responsabilidade sem estabelecer adequadamente o nexo causal, face ao atraso da implantação, me parece temerário, frente a todas as decisões já exaradas por essa agência em relação ao tema. O processo de reconhecimento de excludente de responsabilidade na ANEEL é robusto, calcado em análise criteriosa das áreas técnicas, SCE e SFT, quanto ao caminho crítico, a viabilidade da implantação do empreendimento e a demonstração de necessário nexo causal. A proposta da diretora relator fragiliza esse entendimento robusto, constituído pela agência ao longo de uma década, já que propõe reconhecer excludente de responsabilidade sem avaliar todas as circunstâncias e condicionantes relacionados à implantação dos empreendimentos e seu caminho crítico para estabelecer o necessário nexo causal. Outro ponto relevante que merece ser destacado no processo, os custos foram assinados em fevereiro de 22, com previsão de início de execução em maio de 23. Na ocasião, o cronograma de implantação já estava com os marcos descumpridos. O processo junto ao IPHAN já havia sido iniciado e não estava em fase de conclusão. Foi também em fevereiro de 23 que o agente protocolou o relatório de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico. Ao assinar o CUST, os agentes assumiram deliberadamente a responsabilidade pelos compromissos firmados, mesmo diante de um atraso já verificado à época de implantação das usinas. Se o intuito dos empreendedores, pelo que me parece, é postergar o cronograma para permitir a alteração do início da execução dos respectivos custos, a adesão ao mecanismo excepcional de regularização, autorizado por meio da Resolução Normativa 1065, seria o caminho mais adequado. No âmbito do mecanismo de regularização, a ANEEL entendeu ser possível a repactuação das condições, tanto em termos de cronograma, quanto do início de execução do custo, desde que assumido compromisso mais firme para a disponibilização de acesso ao sistema de transmissão. A própria diretora relatora, em outra parte do seu voto, que trata o argumento da liberalidade do agente de geração, estabeleceu o cronograma de sua alteração, afirma que, abro aspas, diante de concorrência dos usuários no que tange o acesso à rede, ao assinar o CURG, com o estabelecimento de data de início de vigência, a empresa reserva o espaço da rede de forma a garantir o seu escoamento a partir daquela data e assume, portanto, duas principais contrapartidas. A inflexibilidade da alteração da data de forma distinta àquela que consta do ato da outorga. E 2, o devido pagamento do encargo do uso do sistema de transmissão, uma vez que o serviço da disponibilidade do acesso está prestado. Esse compromisso deve ser honrado,
a não ser que haja o reconhecimento de excludente de responsabilidade, o qual afasta sua culpa e responsabilidade pelo atraso no cronograma de implantação da outorga, bem como as consequências decorrentes do atraso. Ora, é patente que o agente deve honrar seus compromissos. A diretora relatora também admite, porém, afastar a culpa e responsabilidade por atraso no cronograma de implantação a partir de um elemento que não compõe o caminho crítico, questão-chave para o estabelecimento do necessário nexo causal. Forçar o reconhecimento do período excludente de responsabilidade pela alegada mora do IPHAN sem que haja o necessário nexo causal face ao atraso da implantação da UFV Aurora 54 a 63 é permitir aos empreendedores a repactuação dos respectivos custos sem que os compromissos, inclusive quanto ao aporte de garantia financeira, sejam firmados e cumpridos pelos agentes quanto a disputado acesso ao sistema de transmissão no norte de Minas. Configura tratamento não isonômico em relação àqueles que aderiram ao mecanismo de regularização da Resolução 1065. Diante de todo o exposto e considerando a necessidade de se manter a robustez do processo de análise de excludente de responsabilidade da agência, voto pelo indeferimento do pedido de reconsideração interposto pelas empresas Aurora Energia Renovável 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, em face do despacho 2104, e em relação à Aurora 54 a 63, diante da ausência do período de excludente de responsabilidade a ser reconhecido nos termos do artigo 19 da Lei 13.360, por não restar demonstrado o nexo causal. Dispositivo, diante do exposto que consta do processo 48.500, 1.497 e demais, voto por indeferir o pedido de reconsideração interposto pelas empresas Aurora Energia Renovável 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, em face do despacho 2104 em relação ao FVs Aurora 54 a 63, diante da ausência do período excludente de responsabilidade e ser reconhecido nos termos do artigo 19 da Lei 13.360. 2. Declarar extinto por perda de objeto nos termos do artigo 14, anexo da Resolução 273, o pedido de reconsideração interposto pelas empresas Aurora Energia Renovável 6, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, em face do despacho 2104, no que refere às centrais geradoras fotovoltaicas Aurora 64 a 70, em face da revogação em último instante dos respectivos outorgas da autorização. É o meu voto. Bem, em discussão a matéria, bem, por se tratar de um pedido de vistas, eu primeiro passo a palavra à diretora relatora do voto condutor. Obrigada, Sonovaldi, obrigada, Tille. Bem, quando eu apresentei o meu voto, eu tinha entendido que, à época, o agente tinha demonstrado diligência na implantação das referidas usinas, quando juntou lá os autos dossiê de documentos mostrando providências que ele adotou no empenho na execução dos projetos para obtenção das outorgas, enquanto aguardava a manifestação definitiva do IPHAN. Então, para mim, naquele momento, estava indicado o compromisso com a implementação do empreendimento por meio daquele investimento que já tinha sido realizado. Agora, diretor Tille, eu acho que o seu voto é muito claro, de acordo com essas informações que você disponibilizou, acho que no parágrafo 11 dos votos, com base nas informações do Rally de novembro de 24, que as obras de nenhum dos empreendimentos foi iniciada até o presente momento, e assim como diversas outras providências não foram adotadas, acho que está no parágrafo 61. Então, se para mim, justamente, a licença do IPHAN, eu tinha identificado como um caminho crítico, o licenciamento lá do IPHAN, para a linha de interesse restrito. O que fica comprovado é que não era um caminho crítico, porque
superando essa etapa, mesmo assim, o agente, né, não adotou nenhuma das providências. Então, assim, para mim, fica demonstrado, né, com base no seu voto, que o agente não avançou nas suas obrigações, mesmo diante dessa autorização do IPHAN. Então, dessa forma, eu já antecipo, né, que eu estou mudando o meu entendimento inicial e vou acompanhar, então, o diretor, né, relator do voto visto, no sentido de negar provimento do pedido de reconsideração interposto pelas recorrentes em relação às UFVs Aurora 54 a 63, diante da ausência de período de excludente de responsabilidade a ser reconhecido nos termos do artigo 19, 13 da Lei 13.360 de 2016 e declarar extinto também o resto do processo, como está no seu outro dispositivo, tá, diretor Tille? Obrigado, diretor Agnes. Assim, analisando o processo como um todo, tinha certeza que você tinha sido induzido a uma interpretação equivocada pelo agente, pela clara falta de nexo de causalidade entre o ocorrido no IPHAN e o compromisso do agente e não realizou a obra até hoje. Então, só para esclarecer, então, a diretora Agnes, ela acompanha o voto do diretor, do voto vista do diretor Ricardo, e aí também parabenizar o diretor Ricardo pelo voto vista e pelos argumentos que trouxe também no seu voto, robustecendo os procedimentos, as análises técnicas já há muito tempo consolidadas pelas áreas técnicas da ANEEL. Essa análise ela foi exauriente, feita por parte do diretor do voto vistas e, claro, contribuiu bastante também pelo fato de que, entre o período do voto apresentado pela diretora Agnes e o momento que se apresenta o voto vista, o agente também manteve-se, permaneceu inerte em suas obrigações contratuais, ou nas suas obrigações pactuadas na outorga emitida pela ANEEL. E, sendo assim, de fato, os argumentos trazidos, eles são, por si só, esclarecedores. E também, mais uma oportunidade aqui, diretor Ricardo, para ressaltar o trabalho feito pelas unidades técnicas. Você fez uma análise histórica, desde quando esse momento, essas análises passaram a compor o rol das análises da agência. E diversas vezes nós temos oportunidades de analisar cronogramas em que, de fato, às vezes há algum fato que, por si só, em análise isolada, poderia justificar um atraso. No entanto, quando nós vemos aquele fato não possui nexo de causalidade com o evento ou com o fato a ser tutelado pela agência. Então, eu também já antecipo a minha concordância com o voto vista trazida pelo diretor Ricardo. Então, em votação. Então, manifesto concordância, né, com o voto do diretor Agnes, Ricardo. sim, perfeito. Eu também, assim como a diretora Agnes, eu manifesto concordância com o voto do diretor Ricardo. Eu também acompanho o voto do diretor Ricardo e aqui entendo que a diretora Agnes ela aderiu ao voto, então temos apenas um voto. Então, a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu, com base no processo 48.500.0014/97 de 2020 e todos os demais processos listados aqui no artigo 73, no parágrafo 73 do voto do diretor Ricardo, e assim decidiu a diretoria da ANEEL por unanimidade, indeferir o pedido de reconsideração interposto pelas empresas Aurora Energias Renováveis 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, em face do despacho 204 de 2023, em relação às usinas fotovoltaicas Aurora 54 a 63, diante da ausência de período de excludente de responsabilidade a ser reconhecido nos termos do artigo 19 da Lei 13.360 de 2016 e também declarar extinto por perda de objeto nos termos do artigo 14 do anexo da Resolução Normativa 273 de 2007, o pedido de reconsideração interposto pelas empresas Aurora Energias Renováveis 6, 10, 11, 12, 13, 14
2015, em face do despacho 2104, de 23, no que se refere às centrais geradoras fotovoltaicas, a Aurora 64 a 70, face à revogação, em última instância, das respectivas outorgas de autorização. Próximo item, senhora secretária. E último. O próximo e último item da pauta de hoje é o item 6, processo 48.500.00.5883 de 2023-34, reajuste tarifário anual da DME Distribuição S.A., DMED, a vigorar a partir de 22 de novembro de 2024. Diretor-relator, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva, informo que há um pedido de sustentação oral para este item. Muito obrigado, Renata. É um processo que estava no bloco da pauta, é um processo que traz como conclusão uma redução tarifária média da ordem de menos 16,71%. Então, como já era de conhecimento o voto, eu vou pedir licença para não fazer a leitura do relatório e passar direto para a sustentação oral. Sustentação oral será realizada pela senhora Arlene Nogueira Mareca, presidente do Conselho de Consumidores do Departamento Municipal de Eletricidade de Poços de Caldas. A senhora dispõe de até 10 minutos. Obrigada. Obrigada a todos os diretores, ao doutor Fernando, ao doutor Ricardo, ao doutor Sandoval, à doutora Agnes, que está remota. Eu sou presidente do Conselho de Consumidores do DME de Poços de Caldas e estou aqui fazendo a sustentação oral a respeito do reajuste, ou do decréscimo, nesse caso, né, da tarifa do DME de Poços de Caldas. Aqui a gente está fazendo um breve relato a respeito dos reajustes até os dias de hoje. Em 2022, nós tivemos aqui um reajuste de 21%, ou seja, o consumidor de Poços de Caldas teve um reajuste muito superior à inflação, que nessa época foi de 5%. Então, os encargos setoriais, os componentes financeiros e o efeito médio foi de 22,56%, ou seja, as 87 mil unidades consumidoras minha, penou em relação a esse reajuste. Reajuste de 2023 também foi um reajuste alto. Vocês podem ver que houve um acréscimo muito grande e, mais uma vez, os encargos setoriais e os componentes financeiros foi de suma importância para esse reajuste. Só que, em 2023, nós estivemos aqui na casa e tivemos voto favorável a respeito da sobrecontratação, que eu sempre agradeço vocês. Aonde eu estou e eu agradeço a diretoria colegiada da ANEEL, que comprou a ideia do DME a respeito da sobrecontratação, porque nós somos sui generis. Nós somos uma concessionária que nós fazemos a distribuição e a geração. E dentro da geração da distribuição, a gente tem a Machadinho, que é um contrato bilateral, que é lá no Rio Pelotas, na qual o DME tem 3%, ou seja, o consumidor de Poços de Caldas tem 3% de um empreendimento grande no Rio Pelotas e que é de suma importância para o nosso componente do nosso reajuste. Reajuste de 2024. Aqui que está o X da questão. Houve... Por que eu falo X da questão? O ano que vem nós vamos estar na revisão tarifária. E, na revisão tarifária, nós já tivemos um problema a respeito disso, que nós aumentamos para 28, reduzimos para 33, depois, no outro ano, foi para 12. Ou seja, o consumidor ele não sabe o que está acontecendo e acha que isso é uma gangorra, que eles não entendem o porquê disso. E, para a gente do Conselho de Consumidores, fica numa situação difícil, porque como é que a gente vai explicar para o consumidor? Entendeu? O consumidor que é leigo dentro do setor elétrico. Aqui tem os efeitos financeiros, que teve uma redução de menos 5,6%. A quitação da conta Covid da escassez hídrica teve uma redução de 2,4%. A neutralidade da parcela de transportes e encargos de 3,8%. O crédito de PIS e COFINS, que os conselhos de consumidores, de modo geral, vêm lutando para isso há um bom tempo, e agora resolveram creditar na conta do consumidor de menos 5,2%. Efeitos de retirada, a sobrecontratação, mesmo vocês votando no ano passado conosco aqui, para retirar a sobrecontratação do DME, porque o contrato bilateral a gente estava sem efeito a respeito de Itaipu e Angra,
ela ainda está com 5,2, ou seja, ainda está onerando o meu consumidor, que 90% dele é um consumidor residencial, ou seja, cativo. Nós tivemos um efeito médio aqui de menos 16,7. Sei que a concessionária entrou em contato com o assessor do senhor, doutor Fernando, para que houvesse uma neutralidade a respeito dos efeitos financeiros do processo de 5,6, para que guardasse para o ano que vem. Entendeu? E quando chegou para nós, do Conselho de Consumidores, nós não tivemos tempo de chegar aqui, ou até mesmo tentamos entrar em contato com o assessor do senhor, mas não tivemos êxito para tentar persuadir o senhor a guardar esse menos 5,6% para que seja usado o ano que vem, na hora da nossa revisão tarifária, que vai ser uma revisão tarifária grande. Aqui demonstra a energia de 2024, desculpa, a cota Angra, as cotas de lei da 12.783 e a Itaipu, e mostra o nosso contrato bilateral, que em 2023 ele estava 136,88. Esse ano já foi para 153,52. Ou seja, teve um reajuste de 12,2% no nosso contrato bilateral. Isso vai impactar. Isso, o ano que vem, para a gente, vai impactar. Então, é uma coisa que a gente precisa ver. Ou seja, a nossa sobrecontratação do ano de 2023, que estava no montante de 37,146, e no ano de 2024 houve uma redução para 20,485, houve uma redução de menos 44,9. Nisso eu agradeço vocês e elogio vocês aonde eu estou, tá? Aonde eu vou e estou, porque vocês compraram a ideia nossa em relação ao contrato bilateral. Contudo, ainda permanece elevada a sobrecontratação e é injusta para os meus consumidores cativos, que 90% dele, volto a repetir, é residencial. Expansão da MMGD é outra coisa, também dentro da minha área de concessão, que é uma área de concessão pequena, tá? Nós somos 88 mil unidades consumidoras, porém, é uma concessionária relevante dentro do setor elétrico nacional e dentro da discussão, de um modo geral. Houve uma expansão muito grande da MMGD, que precisa ser olhada. Eu sei que vocês já devem estar enfadonhos de escutar os conselhos de consumidores falando a mesma coisa, mas isso impacta muito grande, é um impacto muito grande, principalmente na minha concessionária. A sobrecontratação, que eu venho aqui inúmeras vezes alegando a vocês, 22, 45,22%, 23, 15,39%, isso tudo porque vocês já tinham deliberado para a gente a exclusão da sobrecontratação, mas nós tivemos ainda 15,39%. Esse ano de 2024, nós estamos tendo uma margem de 7,5%. A sobrecontratação, o principal fator nos componentes financeiros é a sobrecontratação, que somente ela representa 5,17% de todo o reajuste de 2024, representando 11,61 milhões. Cada consumidor paga, em média, cada consumidor Poços Caldense paga, em média, R$ 132,25 de sobrecontratação. É muita coisa. Não é possível que os consumidores de baixa tensão, que não deram causa a essa sobrecontratação, tenham que pagar os valores tão elevados para isso. Nos anos de 20 e 24, os crescimentos foram consumidores livres, aumento de 50% no mercado, 118.590 megawatts. Micro e mini cresceu 23 vezes, com 19,86 instalados, representando só neste item 12% da energia vendida. A base é de 13/11 de 2024. Não podemos aceitar isso pacificamente. Então, para o nosso consumidor Poços Caldense, está sendo uma imposição vindo goela abaixo e que ele já não está conseguindo mais. Agradeço sempre a direção da ANEEL pela redução significativa nos montantes das cotas Eletrobras, Angra e Itaipu, que reduziram a sobrecontratação, que na época era 45%. Porém, nós ainda temos um passivo de sobrecontratação que precisamos rever a respeito disso.
para o ano que vem, é onde eu queria ter tido a oportunidade de conversar com o diretor, relator, a respeito do ano que vem na revisão tarifária. Nós já temos investimentos previstos que foram apresentados ao Conselho de Consumidores que vão impactar o nosso consumidor. Foi explanado sobre o conceito de medidor inteligente, que já tem medidor inteligente na minha cidade e vai impactar na composição, no qual serão instalados, na primeira etapa agora, 25 mil unidades até abril de 2025. Por que até abril? Porque abril encerra para fazer a revisão tarifária. Fora isso daqui, que não está mencionado, nós ainda temos um passivo de 2020, na época do Covid, que foi tanto falado aqui a respeito de todos, nós temos um passivo que vai ser também computado esse ano, o ano que vem, que foram feitos aterramentos de iluminação pública, aterramentos de iluminação nos bairros ou até mesmo no centro da cidade, que vão compor a nossa tarifa, que vão entrar nos investimentos de 5 anos, ao longo dos 5 anos, porque eles saíram fora do planejamento em relação ao Covid. Foi mencionado ainda sobre a fiscalização da subestação do Distrito Industrial até abril de 2025. Ali, a subestação de distrito vai ser perversa para o meu consumidor, porque ela vai pagar 2 vezes. Ela vai pagar a energia incentivada que o mercado do distrito industrial vai comprar e o consumidor cativo vai pagar a subestação. Então, vai ser perverso, porque a indústria vai comprar energia incentivada e não vai. E, se pagar, vai pagar muito pouco a respeito do distrito. Ou seja, os meus 90 mil unidades consumidoras que vão ter que pagar os custos da subestação. Isso aí é uma briga que eu estou tendo na concessionária já de muito tempo, de várias discussões que eu estou tendo com os dirigentes da concessionária. Investimentos, expansão em rede média tensão, expansão da rede baixa tensão, os valores estão à frente. Unidade transformadora, medidores de energia, ampliação da Saturnino, que também é uma subestação, obra Smart Meter, chaves seccionais da subestação Osório. Ou seja, nós temos, além da construção da subestação, ainda temos que fazer o reforço nas outras subestações. E isso daqui vai impactar na minha revisão tarifária. Ou seja, esse ano a gente vai ter uma redução. O ano que vem a gente vai ter um salto grande para o meu consumidor. Hoje a gente vai ter uma redução de 16%, provavelmente o ano que vem a gente vai ter um acréscimo de 20%, 25%. Aí que eu falo que eu queria guardar um pouquinho dos componentes financeiros para que seja impactado o menos possível o meu consumidor. E eu não tive tempo de vir aqui fazer essa... E estou tendo só agora. Efeitos por subgrupos. Ainda volto a falar para vocês que as menores reduções se concentram na energia fruto da sobrecontratação. Aqui está bem explicitado. E a conclusão que o Conselho de Consumidores chega a respeito de tudo isso é que a abertura de mercado com subsídios de 50% para consumidores livres e sobrecontratação apresenta um aumento de custos para os consumidores de baixa tensão injusto e desnecessário. Crescimento expressivo da MMGD com subsídios de quase 100% também aumenta a sobrecontratação, injusto e desnecessário. Volto a agradecer à diretoria da ANEEL pela redução das cotas de Itaipu e de Angra, que foram decisivas para reduzir a enorme sobrecontratação para os consumidores cativos do DME. A ANEEL pode cumprir a sua missão de equilibrar o mercado em benefício da sociedade. Quando eu peço para segurar o 5.2, a gente já teve um caso aqui, o caso da Copel. Quando apareceu o caso da Copel, eu falei assim, nossa, a gente tem um caso, a gente vai poder solucionar a respeito disso. Ou seja, a gente poderia utilizar do caso da Copel para trazer para o consumidor de Poços de Caldas. Sei que foi um caso excepcional, que teve a sua excepcionalidade e que não pôde ser utilizado. Porém, o meu consumidor, o ano que vem... Hoje tem uma redução. O ano que vem vai ter um aumento muito grande e o Conselho de Consumidor não vai saber explicar para eles. E eles não vão entender esse jogo de sobe e desce. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Obrigada. Procuradoria? Obrigado, senhora diretora. Nesse caso, não manifestação, Procuradoria. Obrigado, doutor Raul. Cumprimento a senhora Arlene pela sustentação oral. Bem, eu
não vou fazer a leitura do voto, porque já foi tornado público desde quinta-feira, mas diante das considerações da sustentação oral, eu vou me reportar justamente ao ponto que foi colocado quando nós demos um tratamento que eu não penso nem que seria excepcional para a Copel, mas o tratamento adequado. E naquela época, na Copel, era menos 2%, se eu não estou enganado. Aqui nós estamos falando de menos 16%. Só que naquela oportunidade, o que foi feito, foi estabelecido uma lógica de compromisso aqui no âmbito da diretoria, porque nós temos 4 diretores, então a deliberação ela ficou empatada, e, eventualmente, ficando empatada por conta daquela solução que foi construída pelo diretor relator à época, o diretor Ricardo Tille, poderíamos até mesmo não ter a aprovação de qualquer tarifa para a Copel naquele reajuste. Então, o que nós estabelecemos foi que aquele entendimento ele valeria naquela oportunidade, mas que seria assinalado um prazo para a Superintendência de Tarifas para construir uma sugestão e trazer uma proposta para que a diretoria deliberasse e nós pudéssemos, então, ter a possibilidade de, em situações similares, dar um tratamento nessa perspectiva, que foi, como foi dito da tribuna, de guardar componentes financeiros, de fazer um diferimento do que seria um valor negativo para 0 ou para algum valor percentualmente positivo, mas dentro de uma perspectiva de que não teria oscilações muito bruscas, muito drásticas na tarifa que o consumidor percebe. E eu digo uma coisa, senhora Arlene, é absolutamente oportuno ouvir isso do Conselho de Consumidores, porque o debate à época era que, eventualmente, não seria justo, correto, adequado que os consumidores emprestassem dinheiro para a distribuidora. E o que foi dito da tribuna é que seria, talvez, importante que 5,6% do componente financeiro ele fosse jogado para o próximo ano, para que, então, na revisão tarifária, tivesse a possibilidade de minimizar, de atenuar o valor que vai ser resultado da revisão tarifária da ADME. Fosse possível, da minha parte, porque nós nos comprometemos, então nós temos que aguardar a conclusão dessa instrução e da deliberação da diretoria, não depende de um diretor, mas fosse possível, eu certamente não teria diferido apenas menos 5,6%, teria diferido menos 16,7%. Certamente, os consumidores teriam emprestado 16,7% para entrar no ano que vem e, efetivamente, não ter um sobressalto tarifário em que você vai de menos 16% para mais 15%. Então, fica o registro de que, ainda que nós pudéssemos ter nos reunido e feito uma conversa a respeito de guardar um determinado valor para a revisão tarifária, eu não teria como, diante do compromisso feito aqui na diretoria, levar isso no voto, mas eu penso que é oportuna essa manifestação que foi feita agora, porque fica muito claro o quanto que é acertado não fazer um tratamento excepcional, mas fazer um tratamento em que você busque efetivamente permitir que o consumidor ele tenha previsibilidade tarifária na medida em que a oscilação ela não é brusca. Mas, dito tudo isso, eu vou para o dispositivo. Diante do exposto, o que consta do processo, número 48.500.005883/2023-34, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme minuta anexa, a fim de 1. Homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da DME Distribuição a vigorar a partir de 22 de novembro de 2024, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 16,71%, sendo de menos 21,10% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 13,95% em média para os consumidores conectados em baixa tensão e demais encaminhamentos. 2. Fixar a TUS de ATE aplicáveis aos consumidores usuários da ADME. 3. Estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo e... Pode abaixar, por favor. 4. Homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE à DME Distribuição S.A., de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão? Diretor Fernando, diretora Agnes, eu também não poderia
Arlene, deixar de registrar aqui a minha alegria e felicidade de ver um representante do consumidor aqui fazer essa manifestação, porque no processo da Copel eu fui o relator e trouxe na época um diferimento positivo, um ajuste, e em tudo argumentei naquele voto quão é difícil explicar ao consumidor que esse efeito serrote, como é indesejável aos nossos consumidores de energia elétrica, esse efeito abaixa, sobe, abaixa, e se a gente tiver uma previsibilidade, a gente tiver um estudo com previsibilidade de quanto tem daqui para 1 ano, para 2 anos, para 3 anos, que a gente pode ter uma tarifa, nós apresentamos aqui 22 positivo, 12 menos 16, gostaria de estar no lugar da senhora explicando isso ao consumidor. Então, trouxe meu voto à época e, como bem descrito pelo diretor Fernando, o que mais foi contra-argumentado, contra a tese trazendo meu voto, é que o consumidor não enxerga o benefício a médio e longo prazo, que ele só enxerga a curto prazo. Na época, aqui nessa plenária, eu disse que ia subestimar a inteligência do consumidor. E hoje, escutando um representante do Conselho de Consumidores, de uma distribuidora pequena, numa cidade, apesar de importante para o setor elétrico, como disse, pequena, poderia falar com o consumidor de uma cidade pequena, não tem menos entendimento? Eu vejo que não, né? Eu vejo que está aí um representante do consumidor vindo aqui e pedindo a essa agência reguladora que tenha previsibilidade, que tenha comportamento estável e tendo uma tarifa se propondo a, como bem disse Fernando, emprestar um dinheiro para a distribuidora, sabendo que vai receber isso atualizado pela Selic no próximo ano, eu vejo com imensa satisfação, e se não houvesse, até pedir para checar a data do compromisso, a data do voto da Copel, enquanto ela estava fazendo a data, ver se tinha passado os 180 dias que nós assumimos o compromisso, acaba em meio de dezembro. Então, assim, porque se não já tivesse passado o centro que nós assumimos um compromisso aqui, eu ia abrir um voto de divergência acatando, mas compromisso é compromisso. O compromisso que eu assumi com os outros diretores, eu não posso abrir mão dele. Então, assim, mas eu pedi para verificar a data, porque eu ficaria muito feliz em abrir uma divergência e acatar o pleito dos consumidores. E aí, sim, acatar o pleito do consumidor nesse sentido ia me trazer imensa felicidade, mas, infelizmente, como diz o Fernando, um compromisso que nós assumimos com a diretoria e com o colegiado. Da minha parte, também queria parabenizar a Arlene pela exposição. Eu acho que é importante a gente ter esse tipo de percepção dos consumidores também. De fato, né, diretor Tílio, eu acho que o prazo vence agora dia 18 de dezembro, e, se eu não me engano, a área está, acho que, concluindo, né, a instrução, não sei se a Camila está aí que pode explicar para a gente. E aí eu acho importante isso, assim, que a depender, né, digamos assim, do rito que a gente vai passar a seguir por regulamentação da agência para analisar pedidos de diferimento, sejam positivos ou negativos, eles justamente nos permitam olhar quais são os valores para a sociedade que pesam mais. E aí um deles que a gente tem falado muito, né, e é um que me preocupa, claro, é a questão da volatilidade da tarifa, mas muito também essa questão da preferência pelo curto prazo ou pelo longo prazo, né? Então, da fala da Arlene, a gente vê que, nesse caso, é um conselho de consumidor, né, que tem, talvez, essa preferência pelo longo prazo, estaria disposto a fazer um empréstimo para a concessionária nesse sentido, mas também acho que, digamos assim, a gente tem que institucionalizar uma forma de olhar para esses pedidos. E aí, da mesma forma que o diretor Mosa, né, então, o diretor Tílio, eu acho muito oportuna essa manifestação do Conselho, mas também privilegio o acordo que a gente firmou no sentido de fato, aguardar essa proposta e para a gente poder discutir com a sociedade, digamos assim, qual que é o rito que a gente segue, e com certeza, assim, me parece muito razoável, oportuno e importante a gente ter esse rito de escutar os conselhos de consumidores sobre essas decisões relativas a diferimento. Então, acho que posso passar para votação? Em votação? Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator. Então, a diretoria decidiu por unanimidade. Deixa eu só ver aqui o texto.
Não está aparecendo para mim o texto. Está tentando Renata, projetar. Senão eu pedi para você fazer a leitura do texto. Aqui bem. Homologar o índice de reajuste tarifário das tarifas da DME distribuição. Ixi, saiu de novo. DME Distribuição S.A. A vigorar a partir de 22 de novembro de 24, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 16,71%. Saiu de novo, gente. Sendo menos 21,10% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 13,95% em média para os consumidores conectados em baixa tensão e demais encaminhamentos. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da DME Distribuição. Estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão, pode descer, classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE à DME Distribuição, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Era o último item, secretária? Isso, último item. Então, eu agradeço a presença de todos e a todas que nos acompanharam até aqui e declaro encerrada a 43ª reunião pública ordinária da diretoria de 2024.